Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos, é claro, ao canal Mistérios do Tempo. E hoje nós vamos falar sobre um caso, gente, que já foi pedido há bastante tempo aqui no canal e eu venho relutando algum tempo para trazer ele para vocês. Mas como nós começamos agora com o quadro novo Relatos dos Inscritos, eu tomei coragem e vou contar os meus relatos para vocês e também alguns relatos da minha família. Eu espero que vocês gostem, tá bom, gente? Para mim vai ser um pouco difícil até mesmo de fazer esse vídeo, porque vai mexer com emoções lá do passado, mas que eu vou contar para vocês. E eu quero que vocês deixem também para mim o seu relato, tá bom? Aqui no nosso e-mail, vou deixar aqui na tela e também na nossa descrição, para que você nos autorize a contar o relato de vocês. Nós vamos fazer esse quadro, né, relatos dos inscritos, geralmente 1, 2 vezes por semana, dependendo da quantidade de vídeos, mas vamos ter outros vídeos também de locais assombrados que não tem a ver com os relatos que vocês vão nos enviar, tá bom? Gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim? Eu peço então que conheçam o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Quero agradecer também imensamente a toda a ajuda que nós estamos recebendo em nome do nosso Gael, porque ele é TA nível 3 de suporte, gente. Para quem não sabe, nós temos o nosso filhinho caçula de 5 anos, que ainda não foi chamado pelo SUS para que ele possa fazer fono, porque ele não fala, e também terapia ocupacional, que é muito importante para ele. Ele tem um autismo bastante severo mesmo e, infelizmente, a gente sabe que essa fila do SUS é imensa. A gente tem fé que vai ser chamado em breve, mas sabemos que pode demorar um pouco a mais. Então, a gente recebeu muita ajuda de vocês e por causa disso ele está fazendo as terapias, por enquanto, particular, tá bom? Então, o nosso muito obrigada para quem não pôde contribuir. Nós também agradecemos a divulgação desses vídeos, que pra gente já ajuda bastante, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essas histórias. Vlad, solta a vinheta. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Bom, gente, eu comentei com vocês que vai trazer emoções lá do passado, mas que são importantes também que eu fale, porque senão a história não vai fazer sentido. Eu nasci em 1983 e em 1993 eu perdi meu pai para o desencarne, tá? Então ele desencarnou nesse período 20 dias após a minha primeira comunhão, que era mais ou menos a data que ele disse que iria esperar a minha primeira comunhão passar, mas que logo depois ele iria partir e assim acabou sempre. O meu pai, ele já tinha alguns problemas de saúde envolvendo o AVC que ele sofreu quando eu tinha cerca de 2 anos e 7 meses. A minha mãe cuidou dele praticamente, eu acho que inteiramente sozinha e também cuidou de mim. Então é uma história que mexe bastante também com o meu emocional, mas eu preciso contar para vocês, senão a história, como eu falei, não faz sentido. Então o que aconteceu? Nesse período ficou morando na nossa casa somente a minha mãe e eu, tá? Mais ninguém. Minha mãe não demonstrava ter muito medo de ficar sozinha, mas no fundo ela sempre teve um pouquinho de medo do sobrenatural e hoje eu sei bem disso, tá? Mas na época ela acabava camuflando aquilo ali para que eu também não ficasse um pouco impressionada. Então, meu pai, ele faleceu em casa, ele faleceu no sofá da nossa sala. Eu nunca tive problemas de reutilizar aquele sofá para ver televisão. A gente sempre teve muito carinho até por aquele sofá, que foi o único objeto, o último objeto que ele usou praticamente foi aquele sofá. Então, ele estava assistindo uma luta do Evander Holyfield, se eu não me engano, e teve algum acidente, alguma coisa envolvendo o avião. E a gente acredita que ele tenha ficado um pouco impressionado e não tenha conseguido levantar. Ele era um homem muito alto, muito forte, e talvez ele tenha tentado chamar a gente, porque a perna dele estava um pouco afastada do sofá, como se ele quisesse levantar. Então, meu pai era uma pessoa que ele também acreditava bastante no espiritualismo. Não lembro muito, de conversar com ele, porque ele foi embora muito cedo, mas por outras conversas com familiares, ele realmente pensava assim. Então, o que aconteceu? Alguns dias após o falecimento dele,
A minha mãe, ela lavava roupas, mas ela lavava roupas na parte de baixo do nosso terreno, que tinha uma escada. Descia essa escada e ela não tinha naquele momento uma máquina de lavar roupas, então ela tinha que lavar sempre no tanque. E eu estava naquele sofá, que meu pai faleceu, vendo meu desenho animado. Só que o que acontece? A minha mãe, ela tinha o hábito de chegar às vezes por trás ali de mim pra me dar, digamos assim, te peguei, aquele sustinho, né, mas sem a intenção realmente de assustar. O que você tá fazendo? O que você tá olhando? Então eu sempre sentia a presença dela, sempre. Era muito difícil ela conseguir me pegar nesse que ela gostava de fazer. Então, em um determinado dia, eu senti essa presença atrás de mim. E eu fiquei ali quietinha. E eu pensei, hoje quem vai dar um susto nela sou eu. Só que eu fiquei esperando ela colocar a mão em mim, ela falar alguma coisa, mas ela não falou nada. E de repente eu escutei ela batendo a roupa no terreno de baixo. Então foi ali que eu fiquei com um pouco assim de, vamos dizer, com a respiração presa, porque eu pensei que alguém havia entrado dentro de casa e eu saí chamando por ela, gritando por ela, e ela falou, o que foi, filha? Eu falei, a mãe não teve aqui em cima? Ela assim, não, eu não tive aí. E assim, gente, no ímpeto, tá? Eu tinha apenas 10 anos de idade. Eu abri a porta dos nossos roupeiros, fui no banheiro, não tinha ninguém. E nisso, quando eu vi, a minha mãe chegou, até um pouco assustada, perguntando o que tinha acontecido. E eu contei a história dela, né? Minha história, na verdade, para ela. E lembrando daqueles sustos, né? Que às vezes ela me dava em tom de brincadeira. E ela falou que não, filha, não tive aqui em nenhum momento. E eu vi que ela ficou com uma pulguinha misteriosa atrás da orelha. E pra mim, até hoje, ninguém tira da minha cabeça que foi sim a presença do meu pai. Assim, gente, eu tô contando pra vocês, são histórias muito íntimas que já estão guardadas aqui dentro há muito tempo. Tô, às vezes, até me engasgando um pouquinho na hora de falar, mas é por causa de emoções que são mexidas. Eu respeito a opinião de todos, mas eu peço que seja colocada realmente com bastante respeito, porque eu demorei muito para fazer esse vídeo, justamente por levar tão a sério essas histórias que eu vou contar para vocês. Não que eu não leve as outras, mas quando é com a gente, realmente a emoção toma um pouquinho mais à frente da situação, tá certo? Essa história que eu vou contar para vocês, eu já mencionei em outro vídeo, mas tem muita gente que talvez não tenha visto, e ela se refere à antiga casa da minha avó, que fica em Alfredo Wagner. Os meus avós, eles já são falecidos, meus avós maternos, já há alguns anos, há mais de 15, 16 anos. Só que o que acontece? A minha avó, ela morava numa casa muito próxima de uma rodovia. E ela nunca gostou muito de morar naquela casa, meu avô já gostava. Só que a minha família, por parte de mãe, ela confirmou essa história da minha avó. Ela tinha muita louça, ela tinha muitos daqueles bonequinhos de louça, que inclusive eu herdei alguma coisa dela também. E ela adorava tudo aquilo, aqueles pratos que ela tinha, os relógios que ela tinha guardado naquelas estantes enormes de madeira. Só que um belo sábado, a família estava reunida atrás da casa conversando. Não era época de férias, infelizmente eu não estava lá, mas até hoje eu lembro dessa história. A minha avó conta que ela escutou um barulho estrondoso de louças quebrando. Como já era uma casa muito antiga, ela pensou, bom, o assoalho deve ter cedido e as minhas estantes provavelmente foram para o chão e toda a minha louça foi quebrada. Todos que estavam lá saíram correndo, todos, para quando chegaram dentro de casa perceberam que nada estava fora do lugar. Bruna, mas isso pode ter sido em outra casa. Fica até arrepiada, gente, mas não. Só morava minha avó naquela região que era bem isolada de Alfredo Wagner. A outra casa ficava a quilômetros de distância e a casa mais próxima era uma pequena venda, uma pequena mercearia, que o filho dela tinha, e nada de lá também surgiu, né, aquele barulho. Então, nada lá também aconteceu para que aquele barulho estrondoso fosse explicado. Inclusive, eles também escutaram. Então, assim, a minha avó sempre teve medo de morar naquela casa. Ela falava que tinham jogado terra de cemitério naquela casa por causa dos antigos moradores. Agora, por que haviam feito isso, a gente não sabe. Nas férias de verão que eu contava nos dedos os dias para chegar lá, para conseguir ficar com eles, eu também conseguia escutar barulhos estranhos. Por quê?
Era época de Natal, era época de férias. Os meus tios que moravam em Blumenau também gostavam de passar uma temporada na casa dela. Era uma casa grande de madeira. Instalava bastante porque já era uma casa um pouco mais antiga, isso é fato. Só que durante a noite eu escutava muito o meu tio, que dormia no quarto ao lado. Eu escutava o meu tio, prestem atenção, andando muito dentro de casa. Eu pensava assim, bom, ou ele tá saindo para fumar, porque ele fumava, ou ele tá com muita vontade de ir no banheiro. Mas era uma coisa que não tinha muita explicação, porque era uma batição de porta que ninguém entendia. Ninguém entendia porque no dia seguinte ele reclamou da gente. Ele falou, nossa Bruna, nossa Alda, que é o nome da minha mãe, vocês não param quieta durante a madrugada? Olha, vocês não me deixaram dormir essa madrugada? E a minha avó também comentou, alguém tá andando dentro de casa e não sou eu. O meu avô ficava um pouco mais quieto, mas ele também escutava. Ou seja, nós achávamos que era o meu tio achava que era nós, e assim por diante. Na verdade, não era ninguém, porque na verdade o banheiro da minha avó ficava do lado de fora da casa e muita gente ali tinha medo de ir, não só por questões sobrenaturais, mas por questões de segurança também. Eu acho que o único mais corajoso na época ali era o meu avô, mas era uma casa que o meu primo, que hoje é falecido, Cláudio, ele dizia, prima, essa casa tem alguma coisa. E foi depois que o fulano de tal faleceu justamente na janela do quarto que vocês ficam, porque assim, gente, Alfredo Wagner, alguns anos atrás, interior, muitas brigas eram resolvidas na base do vamos resolver agora. Então, teve 2 homens que tinham uma rixa. Infelizmente, um deles, uma tarde de sábado, ele foi a uma tarde dançante, que é assim que eles falam lá, que na verdade é um baile. Ele foi lá e ele encontrou o seu inimigo. Quando ele viu que esse homem estava lá, isso é fato, isso aconteceu, tá? Ele fugiu e ele correu para trás da casa do meu avô. E lá ele perdeu a vida pelas mãos desse homem que estava armado. E isso aconteceu, é fato. E justamente naquela janela, durante a noite, muitos barulhos eram escutados. A minha mãe temava comigo que era um cachorro. Até que a gente abriu a janela para ver e não tinha cachorro nenhum, e era só a gente fechar a janela, os barulhos começavam. Então, muita gente falava que mesmo quando a gente não estava lá, esses barulhos aconteciam justamente naquela janela. Agora eu vou contar para vocês uma história que envolve a minha filha mais velha, a Luna. Hoje ela está com 16 anos. Ela nasceu em 2008, foi o primeiro amor da minha vida. Depois eu tive mais 2, Vlad também conta, é claro. Mas os outros 2 são o Ian, que nasceu em 2015, que é o meu filho do meio, e o nosso Gaelzinho, que nasceu em 2019. Então a Luna é a nossa única menina. E o que aconteceu? Quando ela tinha por volta ali de 4 aninhos de idade, eu estava me arrumando para ir trabalhar, porque era um período que eu trabalhava em clínicas e eu tinha que trabalhar naquele sábado que eu estava de plantão. E o que aconteceu? No meu quarto, a gente morava com a minha mãe nessa época, no meu quarto tinha um espelho bem grande. E eu percebi que a Luna estava brincando, ela não me viu, mas eu estava vendo ela pelo espelho. Ela estava brincando de botar as mãos na frente do rosto e ela se jogava em cima da cama e começava a rir. Eu não dei muita importância no começo porque eu achei que ela estava chamando a minha atenção para eu não ir para o trabalho. Só que ela começou a realmente a gargalhar muito e aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, filha, o que está acontecendo? Tem alguém aqui? E ela só fez assim, para trás da porta. Só que atrás da porta, naquela época, só tinha meu ventilador. Não tinha mais nada. Eu olhei para a porta, fui até atrás da porta, porque de repente poderia ser minha irmã, que estava ali e eu não tinha visto. Não tinha ninguém visível. Só que ela não parava de gargalhar. E eu falava, filha, quem é que tá ali? É o tio? Ela só fazia assim. Ela nem falava, ela só fazia assim. E eu falei, é a titia? E ela fez assim. Quando ela falou aquilo, ela simplesmente saiu do quarto e ninguém mais tocou no assunto. Só que eu senti uma presença muito forte depois disso, um arrepio intenso. Depois, mais tarde, eu perguntei isso para ela, ela tinha entre 4 e 5 anos.
E ela falou que sim, que tinha uma titia atrás da porta e que essa titia brincava com ela. Mas a gente nunca conseguiu descobrir quem era essa titia. Quando a minha avó faleceu, eu não estava casada ainda e o meu sonho era ter uma filha menina. Eu sempre quis ter uma filha menina. Não que eu não quisesse os meninos, tá, gente? Mas isso era questão quando eu era solteira, ficava imaginando. Já tinha o nome dela planejado, que era Luna. Sempre fui apaixonada pela lua. Então, por causa disso, resolvi colocar o nome dela de Luna. Não foi por causa da novela Uma Gêmea, não foi por causa de nada. Foi por causa disso. Eu falo porque muitas pessoas falaram pra mim na época, tá? Mas não foi. Então, eu sempre gostei muito das músicas da Shakira. Então, no meu curso de espanhol, eu traduzia as letras das músicas dela e a maioria tinha Luna. Então, ficou Luna. Quando a minha avó estava em coma no hospital, eu fiz uma promessa para ela, que era para ela, né, sobreviver. Infelizmente, ela não sobreviveu. Mas eu disse que se eu tivesse uma filha, né, que fosse uma menina, teria Maria no nome, ou no primeiro ou no segundo. E logo depois, algumas horas depois, ela faleceu. E dito e feito, em 2008, quando a Luna nasceu, eu coloquei o nome dela de Luna Maria. Então foi em homenagem à minha avó. Só que a minha filha, ela nunca conheceu a minha avó pessoalmente. E eu nunca mostrei uma foto da minha avó para ela, até porque ela era muito pequena ainda. Só que um certo dia a gente estava vendo os álbuns de fotografia, que eram impressos na época, a gente, né, imprimia bastante as fotos, que eram em negativo ainda. E de repente ela apontou a vovó Maria. Ela apontou o dedo e todo mundo ficou se entreolhando, a minha mãe e a minha irmã. E a gente perguntou, como é que você sabe que é a vovó Maria? Eu nunca te mostrei, filha, a vovó, mas é a vovó Maria sim, é tua bisa. E ela falou assim, mãe, é porque ela já veio me ver. Eu falei, ela já veio te ver? Ela falou, já. Ela já sentou na minha cama e ela disse que ela era minha avó. Então, para mim, eu não tenho dúvidas. Eu tive um sonho muito bonito quando ela nasceu, que os meus avós vieram conhecê-la. Então, ela com essa idade, ela já falava muito bem. E ela falou que tinha certeza que era a mulher da foto. E eu acredito no que a minha filha disse. Eu vou mostrar para vocês agora uma fotografia muito curiosa, tá? Inclusive, essa fotografia, ela foi analisada por um padre, tá? Aqui da Grande Florianópolis. Por quê? Na época que eu trabalhava numa policlínica, eu tinha uma assistente que trabalhava comigo, a Andréia. Era uma pessoa de total confiança minha. E eu mostrei essa foto. Ela era e ainda é, acredito. Hoje eu perdi um pouco o contato com ela. Mas ela era ministra da Igreja Católica. E eu mostrei uma foto de uma festa junina, que quando eu imprimi, me chamou muita atenção. Tá a minha filha com o vestidinho vermelho, uma festinha junina da escola. E logo depois tem uma outra coleguinha dela. E justamente próxima dessa coleguinha apareceu uma sombra. Ninguém que trabalha com sobrenatural analisou essa fotografia. Se alguém tiver disposição para analisar, fique à vontade. Dá para ver que atrás dessa sombra há também a professora que estava grávida e na frente tem essa sombra. A Andréia mostrou para o padre da arquidiocese dela e ele disse que aquilo ali era uma presença sombria que estava na foto, mas que não era ligado à minha filha, era ligado a outra menina que estava perto dela. Ai, gente, de novo, eu fico toda arrepiada, tá? Essa menina era muito amiguinha da minha filha, não vou dizer o nome aqui, enfim, que a mãe pode estar assistindo o vídeo também. Mas, enfim, foi uma coisa que marcou bastante, porque foi uma sombra que dá pra ver que não é ninguém que estava ali, eu pelo menos penso assim, de uma forma visível. Então, eu quero que você deixe pra mim a sua opinião quanto a essa imagem. Enfim, gente, alguns anos se passaram e acredito que tenha sido entre 2016, mais ou menos, porque eu já tinha ganhado o Ian. Eu estava sozinha em uma casa, em um sobrado que nós morávamos na cidade de Palhoça. E meu marido, ele estava trabalhando, ele tinha na época uma estamparia. E eu estava sozinha com o Ian. Então era uma casa de 2 pavimentos.
E de repente eu estava vendo televisão, o Ian estava dormindo no bebê conforto, e eu vi alguém passar no andar de cima, mas é uma visão bilateral, mas eu vi. E esse alguém estava com uma calça verde, muito parecida com uma calça que o meu pai usava. E também era um tom muito parecido com a farda social, eu acho que é assim que se fala, de alguns militares. E nós estávamos com um amigo nosso que era policial, ele estava internado por uma bactéria que ele havia pego, ninguém sabia direito o que ele tinha. Ele ficou internado por algum tempo, o Toninho, era muito amigo do meu marido, sempre nos ajudou quando a gente precisou. Era uma pessoa muito boa. E ele estava naquele, vai e não vai, no hospital. Então eu vi aquele par, de pernas passando no andar de cima. E quando eu olhei para cima, eu consegui ver que ele andou. Ele andou pelo corredor. Eu falei, meu Deus, tem alguém dentro de casa. Só que o nosso sobrado, ele era todo gradeado. Eu mandei botar grade até na janela do banheiro. Mas mesmo assim eu fui, porque eu estava com meu filho em casa. Eu abri a porta, da rua. Caso tivesse alguém, eu conseguiria correr mais rápido. E eu fui até no andar de cima e não tinha ninguém. No outro dia, nós recebemos a triste notícia que o nosso amigo tinha falecido. Nesse mesmo sobrado, toda tarde eu via um rapaz de boné vermelho passando pela janela da cozinha. Só que assim, gente, o nosso sobrado, ele era geminado. Então ele tinha um muro que separava da outra casa, que inclusive não morava ninguém, e também do vizinho do lado. Também era murado, um muro bem alto. Então não tinha por onde esse rapaz passasse sem que ele pulasse o muro, sem que desse um barulho, sem que acontecesse qualquer coisa. A primeira vez que eu vi ele, eu morri de medo. Eu fui correndo, já vi a porta, e eu fiquei tentando ver pela janela, porque eu sabia que tinha alguém ali. Se eu não me engano, eu liguei pro Vlad que tinha alguém ali. Eu sei que demorou muito, nada aconteceu, não sei se corajosa ou com falta de inteligência na época. Abri a porta, mas eu deixei a grade fechada e perguntei, quem é que tá aí? Sai daí que eu sei que você tá aí. E não tinha ninguém. Gente, não tinha ninguém. Na outra tarde, a mesma situação. E assim se repetiu por várias tardes, até que eu entendi que o que estava acontecendo ali não era alguém visível aos olhos de todo mundo. Era provavelmente um espírito que tinha o hábito, ou tinha acontecido alguma coisa com ele ali perto, porque era sempre a mesma pessoa. Ele era um rapaz magro, moreno, com boné vermelho, uma camisa listrada, e ele passava à tarde, até que chegou um certo tempo que ele simplesmente não apareceu mais, mas demorou para que ele parasse de fazer aquele percurso por ali. Nesse mesmo sobrado, em determinado tempo, eu sentia um cheiro muito forte de cigarro de palha. E eu pensei, bom, vai acontecer alguma coisa, porque sempre que eu sentia esse cheiro, alguma coisa não muito boa acontecia. E dito e feito, no dia seguinte eu recebi a notícia do falecimento do meu tio materno, que justamente gostava muito de fumar o cigarro de palha. Alguns anos atrás, o meu sogro ele teve um AVC e ele ficou algum tempo no hospital e ninguém mais acreditava que ele voltaria. Inclusive, quem fez os primeiros socorros dele foi o meu marido. Ele encontrou o SAMU passando na estrada, o corpo de bombeiros, eu não lembro. A sorte foi que ele conseguiu porque ele viu que o pai dele não estava bem durante o momento em que eles estavam no carro do Vlad. Ele tinha saído para pagar uma conta, se não me engano, e quando ele voltou, ele já viu que o meu sogro não estava bem. Ele tem muito autocontrole. Eu já não tenho esse autocontrole, mas ele tem. Então ele viu, ele percebeu que meu sogro não estava bem e ele tinha que pedir socorro para alguém. E nisso ele encontrou esse carro dos bombeiros, então, que fez ali o primeiro atendimento e já encaminhou ele logo para o hospital e confirmou que sim, que ele estava tendo um AVC. Só que ninguém mais acreditava que ele voltaria, porque ele estava cada vez piorando mais e já estava praticamente desenganado. E o que aconteceu? Em uma noite, eu tive um sonho que o meu sogro, ele estava sem camisa, com uma calça social, na frente da casa da minha mãe. Por que ele estava lá? Não sei. Tinham 2 homens com ele, usando uma espécie de túnica,
muito parecida com essas roupas que eles usam no filme Nosso Lar, que inclusive nós temos aqui também no canal, tá, gente? Um estava do lado dele e o outro estava na frente dele, com a mão no peito. O meu sogro olhou para mim, disse que estava muito enjoado, só que ele não falava com a boca. Eu sentia que era pela mente. E ele falou para mim: eu vou voltar para casa. Eu acordei. Contei isso pro meu marido. E ele falou: Bruna, meu pai vai desencarnar. Eu falei: não, ele não vai. O voltar para casa que eu senti que ele quis dizer é que ele vai voltar. E assim, gente, Vlad tá aí para confirmar. No dia seguinte, ele recebe uma ligação do hospital dizendo que o pai dele tinha acordado, que ele estava com bastante enjoo, como ele me falou no sonho, se é que foi sonho. Mas ele voltou muito bem, parou de tomar os remédios que ele estava tomando e os médicos não entenderam aquilo, porque ele estava tomando uma carrada de remédios. Os exames que ele fez deu tudo bom. Como assim? Era remédio para tudo quanto é tipo de problema, colesterol, pressão, e ele ficou regulado por muito tempo, não vou dizer até anos, porque hoje ele toma novamente alguns medicamentos, porque ele sofreu uma queda, né, onde ele fraturou a perna dele, ele anda com andador. Mas essa história para mim foi inesquecível, porque ele falou que ele estava voltando para casa e ele realmente voltou. Só que ele não desencarnou como a maioria pensou. Ele voltou para casa dele e hoje ele mora com a minha cunhada. Bom, gente, eu tenho uma história envolvendo, assim, uma canção. Eu já várias vezes escutei músicas, canção, principalmente com vozes infantis. Então, quando eu trabalhava no Bahia Sul, eu tinha que acordar muito cedo, eu acordava 4 horas da manhã, tá? Pra pegar no meu posto 15 para as 7, porque eu morava em Palhoça, trabalhava em Florianópolis, e o que acontecia? Para eu conseguir, na verdade, um lugar no ônibus, eu tinha que ir pegar mais cedo, porque senão eu tinha que ir na porta e eu ia de ônibus, tá? Então, eu tinha que acordar muito cedo e várias vezes que eu acordei cedo, eu escutei uma canção como se fosse uma canção de criança. Só que não tinha ninguém cantando no corredor. Várias vezes eu abria a porta do prédio, nessa época eu morava no apartamento, morava no térreo, e eu abria a porta para ver se eu escutava alguém cantando, mas nada. E aquela voz sempre na minha cabeça, até que teve um dia que quando eu saí, eu vi muito de relance uma menina de branco na minha frente, só que os olhos dela também eram acinzentados, mas isso foi uma questão assim de segundos, mas eu consigo descrever ela totalmente para vocês, é uma coisa incrível, só quem passou por isso é que realmente sabe. Assusta um pouco? Assusta, mas também te dá certeza, pelo menos para mim, respeito à opinião de vocês, que a vida não para por aqui. Uma história que eu já contei para vocês aqui também, gente, foi quando eu trabalhava justamente no Bahia Sul, onde eu era a primeira a chegar no bloco A, que era a parte das clínicas. Eu não trabalhava no hospital, eu trabalhava nas clínicas. Eu supervisionava 2 clínicas, a de consulta e a de exames. Então, primeiro eu ia para o 3º andar, que era onde ficava a de exames. Chegava mais cedo, tomava meu café, terminava de me arrumar, então era lá que eu ficava. O que acontecia? Muitas vezes o elevador abria sozinho, eu entrava e o botão do 3º andar era acionado simplesmente sozinho. Eu agradecia a gentileza e seguia para o meu posto de trabalho. Isso aconteceu em média entre 4 e 5 vezes. Talvez você não acredite, mas por isso que eu sempre acredito quando alguém me fala: Bruna, passei por uma situação parecida no elevador, porque quem sou eu para dizer que não é verdade se aconteceu comigo também. Uma outra coisa também que aconteceu lá no Bahia Sul, nessa clínica que eu trabalhava, que eu prefiro não dizer o nome, foi uma questão de uma poltrona que era muito cobiçada para o descanso, né? Então tinha o almoço, tinha o café também.
Então todo mundo queria ficar naquela poltrona, que era tipo aquela poltrona do papai. Só que eu voltei do almoço e eu não tinha muito tempo para ficar ali porque eu já estava bem atrasada. Passou eu e uma colega minha de trabalho e eu vi duas perninhas, né, de roupa branca balançando assim. E eu olhei assim, será que é a outra enfermeira? Mas eu senti que tinha alguma coisa estranha ali. Daí eu falei, você viu que tinha alguém sentado ali na cadeira? Daí ela falou, não tinha ninguém. Eu até olhei porque depois eu quero vir aqui. Porque ela tinha mais tempo do que eu, na verdade, naquele dia, para poder descansar após o almoço. Eu não tinha, porque eu estava hiper atrasada com o trabalho que eu tinha que entregar. E o que aconteceu? Ela falou, não tem ninguém ali, Bruna? Eu falei, tem, claro que tem, deve ser a Larissa, que era técnica de enfermagem. Quando nós voltamos, não tinha ninguém, e não deu tempo da gente virar o corredor, e lá a porta era aberta com a digital, e dava um barulho bem alto. Então ninguém entrou, ninguém saiu, mas tinha alguém na cadeira, isso eu tenho certeza. Essa história que eu vou contar para vocês foi a que mais me marcou no período que eu trabalhei no Bahia Sul. Em uma determinada madrugada, estava eu passando em frente à Praça das Bandeiras, que ficava e fica, na verdade, bem em frente à Assembleia Legislativa, onde policiais, geralmente aposentados, fazem a ronda ali. E naquele dia não tinha nada, não tinha uma brisa, não tinha ninguém na rua, não tinha um policial. E aquilo me deixou um pouco apreensiva porque de longe eu vi um pontinho luminoso, que era uma senhora loira. Ela estava com uma sacolinha branca na mão, cabelo amarrado, os olhos azuis bem grandes. E ela estava com uma roupa clara, uma jaqueta também clara. E ela chegou para mim e falou assim, eu estava te esperando. Eu falei, é? Por quê? Porque eu sempre te vejo passar aqui, só que ela não me olhava nos olhos. Ela me olhou uma vez só nos olhos. Depois ela olhava para o lado. E ela falou assim, você trabalha no Bahia Sul, né? Eu falei, trabalho. Dela assim, eu posso te acompanhar até lá? Eu trabalho no Hospital de Caridade. Eu falei, claro, pode, sem problemas, mas eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque ela disse que sempre me viu ali. E eu nunca vi aquela mulher na minha vida, nunca. Mas ela passava uma seriedade muito grande, ela já era de mais idade também. E ela falou para mim o seguinte, nunca passe pela rua de trás. Sempre venha por esse caminho, é mais longe, mas ele é mais seguro. E eu falei, não, eu não gosto da rua de trás, eu realmente não gostava, eu não passava. Algumas colegas iam dizendo que era mais perto, mas era um beco muito escuro. E tinha alguns moradores ali de rua que usavam drogas também. Então eu não gostava de passar por ali. Nunca fizeram nada pra gente, mas eu tinha um pouco de medo de passar ali por esse motivo, não vou mentir pra vocês, tá? Então, o que aconteceu? Ela me acompanhou e ela disse pra mim o seguinte, tome sempre muito cuidado, preste bem atenção por onde você anda. Eu falei, não, pode deixar. E nisso tinha um posto de gasolina, que ficava, tem na verdade, né? Um posto de gasolina que fica em frente ao Bahia Sul, e ela teria que virar à direita para subir um morro, um morrinho mesmo, para chegar no Hospital de Caridade, que ela falou que trabalhava ali há 25 anos. Ela tinha uma única filha e ela trabalhava ali há 25 anos. Quando chegou na esquina do posto, ela falou assim, agora eu vou seguir o meu caminho e você vai seguir o seu. Vai com Deus. E me deu uma espécie de leseira. Eu atravessei a rua e eu não olhei para o lado. Só que quando eu atravessei a rua, eu pensei, ela não está aqui. Não da forma que eu penso que ela está. E eu olhei, o posto de gasolina estava fechado. Não tinha nenhuma entrada aonde ela pudesse ir. E não teria dado tempo, porque foi segundos, foi 5 segundos até eu atravessar a rua, que era uma estradinha bem curtinha. Ela também não estava no morro que foi para o Hospital de Caridade. Então eu tenho certeza que foi um espírito que conversou comigo, eu não tenho dúvidas disso, tá, gente? É no que eu acredito. E que ela me deu um alerta. Porque talvez, por algum motivo, naquela semana eu fosse passar pela rua de trás. Talvez. Mas eu nunca mais vi aquela mulher. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. E ela disse que sempre me via passar por ali. Eu estava grávida do Gael quando eu fui visitar uma colega de trabalho que morava na casa do namorado. Só que o pai do namorado, infelizmente, teve uma atitude que, infelizmente, tirou a vida dele.
ele mesmo. Não vou poder dar detalhes, tá? Mas foi uma coisa que marcou muito a família do namorado dela, obviamente. E eu fui visitar a casa dela, só que eu me sentia o tempo inteiro vigiada, até que ela saiu para ir no banheiro. Quando ela saiu para ir no banheiro, que eu olhei pro corredor, eu vi de relance, foi muito rápido, eu vi aquele homem alto, de bigode, parado me olhando, mas ele sumiu em 2 segundos. E quando ela chegou, ela me viu parada, olhando pro corredor, ela falou, vi se alguma coisa, era Bru. Ela me chamava de Bru. Prefiro não dizer o nome dela, tá? Mas eu falei, eu acho que eu vi. Eu dei as características e ela disse, é o meu sogro. Em 2019, quando o Gael nasceu, ele tinha muita cólica. A gente não sabe também, poderia ser por causa do autismo que ele já tinha, mas ele chorava muito mesmo, assim, era uma coisa que a gente ficou sem dormir alguns meses e os médicos sempre dizendo que era cólica. Enfim, o que aconteceu? Eu estava embalando ele no colo, vendo a televisão, e a nossa cozinha, ela era conjunta com a sala. E a minha filha, Luna, ela estava lavando a louça. E eu tinha o hábito de guardar alguns medicamentos em cima da geladeira. E eu guardei um frasco de vidro de dipirona em cima da geladeira. Eu tinha muitas dores na minha cesariana. Eu tive 3 cesarianas, eu não conseguia ter o parto normal. Então foi a 3ª cesárea e foi bem complicada. Então eu tomava muito aquele medicamento, eu deixava ali perto para que eu não precisasse procurar numa caixa de primeiros socorros. E de repente aquele frasco passou com tudo, assim. Mas faltou isso para pegar na minha cabeça. E a minha filha estava com as mãos dentro da pia, ensaboando um prato. E ela olhou para mim e falou, mãe, o que foi isso? O frasco voou da geladeira? Eu falei, filha, é normal. Porque ela só sabia algumas coisas também. E ela disse, então tá, mas pegou na mãe? Eu falei, não pegou na mãe, fica tranquilo. Só que naquele dia eu fiz as minhas orações, é claro, porque foi uma manifestação que eu não sei explicar, não pegou em mim, eu acho que tinha alguém ali comigo também me protegendo, mas foi uma manifestação muito forte de movimentação de objetos. Então, assim, gente, esses são alguns relatos, tá? Se vocês quiserem, eu faço a parte 2, porque tem muita coisa, se eu contar aqui o vídeo vai passar de 1 hora. Então, tem alguns relatos também que envolvem o Vlad, tá? Mas eu não vou poder deixar aqui porque a gente vai deixar por uma parte 2, tá bom? Foram algumas das minhas experiências, mas tem muito mais para contar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui para mim se vocês também já presenciaram, já vivenciaram alguma coisa parecida, porque eu vou gostar muito de compartilhar essas experiências com vocês, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.